Na pequena vila de Woolpit, no condado de Suffolk, Inglaterra, durante o século XII, algo aconteceu que desafia até hoje a compreensão de historiadores, cientistas e estudiosos do paranormal. Mas primeiro, se você gosta de contos e histórias sombrias, clique no botão curtir, inscreva-se e ative as notificações. Um evento documentado com minúcia nos registros medievais, por cronistas respeitados como Ralph de Coggeshall e William de Newburgh, que narraram, com riqueza de detalhes, o surgimento de duas crianças misteriosas em meio a uma plantação. Eles não falavam inglês, não reconheciam o sol como fonte de luz natural, rejeitavam qualquer alimento humano e, o mais estranho, tinham a pele completamente verde. O episódio, conhecido como As Crianças Verdes de Woolpit, ecoa até hoje como um dos maiores enigmas históricos da Europa. Um caso real, registrado em múltiplos documentos da época, que assombra pelo mistério, pela estranheza e pelo que ele pode revelar sobre mundos ocultos ou realidades paralelas. Segundo os relatos da época, era verão quando camponeses de Woolpit encontraram duas crianças perto de uma antiga cova de lobos, cobertas por roupas feitas de um tecido metálico, de aparência nunca antes vista. Estavam confusos, famintas, assustados e falavam entre si em uma língua completamente desconhecida. O mais perturbador foi o tom esverdeado da pele, descrito como algo entre o musgo e o cobre oxidado. Foram levadas para a casa de Sir Richard de Calne, um cavaleiro local que herdou a guarda das crianças. Durante dias, recusaram todos os alimentos oferecidos, até que, por instinto, comeram apenas feijões crus, como se fosse o único alimento, familiar para eles. Com o tempo, a cor verde da pele começou a desaparecer, lentamente, conforme se alimentavam de comida comum. O menino mais frágil adoeceu gravemente e morreu semanas depois. A menina, por outro lado, sobreviveu, aprendeu inglês e começou a contar sua história. O que ela revelou deixou todos perplexos. Disse que vinham de um lugar chamado Terra de São Martinho, um mundo construído onde o sol nunca brilhava, e tudo era envolto por um crepúsculo perpétuo. Lá, segundo ela, todos tinham pele esverdeada e viviam em uma sociedade importadora, agrícola, sob a luz suave de um céu sempre acinzentado. A entrada para o mundo acima teria sido descoberta acidentalmente enquanto seguiam o rebanho. Eles atravessaram um túnel escuro, ouviram um sino, que mais tarde foi identificado como o sino da igreja de Woolpit. E quando emergiram, estavam cercados de luz e barulho, completamente desorientados. Ao que parece, esse sino era o único que penetrava entre os mundos. A menina foi batizada como Agnes e viveu por muitos anos entre os humanos. Cresceu, trabalhou como criada e, de acordo com documentos locais, casou-se com um funcionário do rei Henrique II. Mas ela nunca esqueceu o mundo de onde veio. Alguns investigadores procuraram racionalizar as especificações, mostrando que as crianças eram vítimas de envenenamento por arsênico, o que explicava a coloração verde, ou que eram flamengos fugitivos, perdidos após um massacre, tentando sobreviver em um país estranho. Mas essas teorias não explicam a língua desconhecida que conhecemos, nem os detalhes da história contada por Agnes, que coincidem com os relatos de sonhos e visões descritas por pessoas da vila anos depois. Um diário escrito por um monge de Bury St. Edmunds relata que, após a intimidade das crianças, monges da abadia obtiveram a ouvir cantos noturnos vindos do subsolo da igreja, filhos que cessaram abruptamente após uma missa de exorcismo. Até hoje, o local onde as crianças foram descobertas é evitado por alguns moradores. Há relatos recentes, sim, recentes, de crianças afirmando ver meninos verdes nos campos, principalmente durante o crepúsculo. Uma gravação de 2008, feita por um pesquisador paranormal, captou uma sequência de sons construídos, que lembram passos e sugestões em uma língua não identificada. E em 2019, uma família que se mudou para a área relatou que sua filha de 4 anos passou a conversar com um irmão invisível, que dizia vir de um lugar onde o céu era escuro e tudo era verde.
O caso das crianças verdes permanece envolto em neblina, entre a lenda e a verdade, mas os documentos estão lá, intactos, como cicatrizes do tempo. E se essa história for mais do que uma fábula medieval? E se Woolpit for, na verdade, uma fissura entre mundos? Uma falha no tecido da realidade, aberta por acidente, e que pode se abrir de novo? Região. Em 2021, uma equipe de documentaristas britânicos, liderada pela pesquisadora independente Lisa Harrow, decidiu investigar o caso das crianças verdes com uma abordagem moderna. Munidos de sensores térmicos, georradares e equipamentos de coleta de áudio ultrassensível, passaram 3 semanas em Woolpit, concentrando-se especialmente na região próxima à antiga cova de lobos, o local exato onde, segundo os registros medievais, as crianças tinham aparecido. Nos primeiros dias tudo parecia comum, mas na noite do 12º dia, por volta das 2h17 da manhã, os equipamentos detectaram uma queda abrupta de temperatura e um som de sessão contínua, um tipo de frequência baixa, pulsante, como um tambor distante vindo das profundezas. O som durou exatamente 13 minutos e, em seguida, o gravador de campo captou uma frase em um idioma desconhecido. Quando reproduzida ao contrário, a tradução fonética se assemelhava ao latim, advenae ex umbris, os que vieram das sombras. Harrow e sua equipe decidiram aprofundar a escavação na região onde os filhos foram registrados. A 2 metros de profundidade, encontramos um túnel desativado, com paredes cobertas por uma substância brilhante que lembrava limusine fosforescente. As análises químicas feitas posteriormente indicaram um composto orgânico desconhecido, com propriedades fotoluminescentes naturais. O mais perturbador, porém, foi o que encontrou dentro do túnel, um pedaço de tecido metálico, idêntico ao descrito nos registros de Ralph de Coggeshall, preso entre 2 rochas. A textura era como alumínio líquido, mas completamente maleável, sem sinais de corrosão, apesar de estar lá há, possivelmente, séculos. Quando tocado, o material emitiu uma vibração leve, como se estivesse vivo. Após esse evento, 2 membros da equipe se recusaram a continuar, alegando pesadelos intensos relacionados a túneis, crianças com olhos privados pretos e uma presença que sussurrava nomes que eles não conheciam, mas que, curiosamente, eram de moradores antigos da vila, registrados em documentos do século XII. Lisa Harrow voltou para Londres com os dados, mas nunca mais falou publicamente sobre a pesquisa. 3 meses depois, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica particular, após apresentar episódios de dissociação extrema. Em uma das gravações de suas sessões de terapia, divulgadas de forma anônima em um fórum ocultista, ela repete insistentemente a frase: "Eles não são do inferno, eles são daqui, mas estavam dormindo. E a gente acordou eles." Esse áudio viralizou na Deep Web e acabou atraindo a atenção de uma organização conhecida apenas como A Colmeia, formada por acadêmicos renegados, teóricos da conspiração e ex-cientistas do governo britânico. Eles acreditam que Woolpit é uma de várias anomalias geográficas no planeta, pontos de cruzamento entre camadas de realidade, e que essas aparições são falhas temporárias na membrana que separa os mundos. A teoria mais assustadora dessa organização é que as crianças verdes não foram as únicas. Há relatos semelhantes em vilarejos da Romênia, montanhas da Bulgária e até no interior da Argentina, todos com as mesmas características. Crianças que aparecem do nada, pele esverdeada, versão à luz solar e idiomas impossíveis de identificar. Em 2005, no norte do Japão, uma menina foi encontrada em uma plantação de arroz, sem documentos, sem família e com olhos completamente pretos. Ela faleceu após 48 horas de internação. O laudo médico classificou a morte como falência sistêmica não explicável. Um dos enfermeiros responsáveis pelo turno relatou que, nos minutos antes da morte, uma menina tentou falar. Mas os filhos pediram várias variações ao mesmo tempo, como se as vozes ecoassem dentro da sala. Em várias camadas.
Isso foi registrado em áudio, mas a gravação original misteriosamente do hospital. Hoje, Woolpit permanece como um vilarejo pacato, mas há um silêncio perturbador quando se menciona o caso. As pessoas evitam falar sobre as crianças. Turistas, que vão até lá por curiosidade, são desencorajados a explorar os campos durante o crepúsculo. Um idoso local, Arthur Gibbons, afirmou em um depoimento gravado por um podcaster americano: "Tem coisa viva lá embaixo. Não sei o que é, mas sinto o chão respirar às vezes." A frase final dele, antes de se recusar a dar novas entrevistas, ecoa como um aviso sombrio. Elas voltaram. Não são só duas agora.